Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui junto com vocês, né? Nesses tempos de pandemia, nós estamos nessa aula online, mas agradecido a Deus pela vida dos irmãos, pelo nosso pastor presidente, pelo nosso diretor executivo, pastor Kleber, pastor Samuel, e graças a Deus nós estamos aqui. Nessa feita, nós estamos aqui para falar sobre livros poéticos, e nós vamos começar hoje a nossa primeira aula, como introdução, e vamos falar a respeito do livro de Jó, né? Na nossa primeira aula, e daremos sequência assim nas próximas aulas. Louvo a Deus pela vida de vocês e sempre peço a Deus em favor de vocês para que nós continuemos firmes, sempre estudando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Mas vamos lá, acompanhem comigo aí na apostila de vocês. Não vou falar nada demais, deve ter uma coisa ou outra que nós vamos falar fora da apostila, mas tudo que nós falarmos aqui estará envolvido na apostila. Então, nossa matéria se chama livro poético, não é mesmo? Ao iniciarmos o estudo do livro poético, a primeira coisa que nós precisamos de entender são quais são os livros poéticos. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Precisamos ter em mente como também definição de alguns termos literários. Por exemplo, por que poético? Quando nós vamos ver a literatura hebraica, nós vamos ver que ela vem em forma de verso, né? Figuras de linguagem e outras características que em si já vêm como livros poéticos, em forma de poesia. E nós vamos ver alguns aí, e você acompanha comigo na sua apostila, e alguns exemplos também, que nós vamos encontrar nos livros poéticos, né? Essa figura de linguagem, né? Figura de estilo, e daí por diante, ou figura de retórica, né? Uma característica muito peculiar da poesia hebraica é utilizar isso que nós chamamos de paralelismo, né? Um paralelismo é identificado por ritmo de ideias, né? Ao invés de ritmo de som. Tal como conhecemos na poesia, há paralelismo de diversas formas. E nós vamos ver alguns aqui dentro da nossa aula, né? E a primeira coisa que nós vamos ver aqui, e está na sua apostila, é figura de linguagem mais usada, né? A primeira figura de linguagem mais usada, uma das mais usadas, é o paradoxo, ou aquilo que nós chamamos de antítese, né? Paradoxo é a aproximação de ideia contrária, né? Você nota aí que na sua apostila tem já estou cheio de me sentir vazio. Olha que paradoxo, né? Ou então, 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 10, vai dizer para nós assim, porque quando estou fraco, então eu estou forte. É isso que nós chamamos de paradoxo. É aquela coisa, parece meio contraditória, não é? É uma antítese, uma anti-ideia, né? Para reforçar o argumento. A segunda coisa que eu trago para vocês aqui é a comparação, né? O que é uma comparação? Como o próprio nome diz, essa figura de linguagem é uma comparação feita entre dois termos com uso bem conectivo, bem junto. Por exemplo, o amor queima como fogo, né? É uma comparação. Ele compara o amor, um amor tão intenso, que ele chega a queimar como um fogo, não é mesmo? E assim por diante. Por exemplo, no Salmo 103 e versículo 12, ele vai dizer, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É um efeito de comparação. Assim como está distante, né, assim afasta de nós as nossas transgressões. Isso nós chamamos de comparação. Existe também, não vai dar para nós falar de todos, aquilo que nós chamamos de hipérbole. O que é o hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem
que consiste no exagero. Já estou cansado do meu gemido. Né? Olha, como que a pessoa consegue? Né? Ou então, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Olha o exagero do salmista, né? Ao ponto de molho o meu leito, a minha cama, com as minhas lágrimas. Isso nós chamamos de exagero, né? Quer ver um outro? Rios te correrão nos olhos se chorares. Olha que exagero, quando a gente percebe o rio e ele está falando isso. Olha, é tão intenso o choro, né, que ele chega a exagerar. Rios correrão dos teus olhos se chorares. Isso a gente chama de hipérbole. E quando nós vamos ver isso no livro poético, está lá. Nós estamos sempre vendo lá no livro poético essas figuras. Outra é uma ironia. Interessante que a ironia consiste em um termo em sentido oposto. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala com as crianças, meu irmão ou meu amigo é um santinho, para nós não dizermos que ele é o quê? Malcriado, levado, né? Isso a gente chama de uma ironia. Nossa, ele é um santinho. É irônico isso que nós estamos falando, porque na realidade ele é o contrário disso, não é mesmo? Nós temos um outro. Se por um lado nós temos a hipérbole, que é um exagero, também nós vamos ter na Bíblia e também muitos no livro, aquilo que nós chamamos de eufemismo. O que é um eufemismo? Eufemismo consiste em suavizar um contexto. Né? Por exemplo, quando a pessoa está falando uma mentira, o que você vai... Você faltou com a verdade. Em vez de você é um mentiroso, ele suaviza a forma de falar. Como, por exemplo, você faltou com a verdade. Né? Isso a gente chama de eufemismo. E tem uma coisa agora que eu vou explicar para nós, que a gente precisa de tomar muito cuidado, né? E de vez em quando a gente vê muito por aí, e nós não podemos confundir antropomorfismo e antropopatismo. Antropomorfismo são duas palavras gregas, homem, antropos, e morfê, que é forma. É quando Deus aparece e se manifesta para nós em forma humana, ou mesmo em característica humana atribuída. Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vamos ver diversas vezes atribuindo a Deus formas humanas. Isso nós chamamos de antropomorfismo. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. Né? Uma forma humana para que nós podemos entender. Né? Provérbios, aí nós já vamos lá para o livro poético, no capítulo 15 e versículo 3, está dizendo, os olhos do Senhor, né, estão em todo lugar, ou contempla todos os lugares, né? Ou seja, os olhos são formas humanas para que nós possamos entender. Êxodo capítulo 7, versículo 5, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a minha mão sobre o Egito. Entenderam o que é antropomorfismo? São formas humanas para que nós possamos entender as ações de Deus. Isso nós chamamos de antropomorfismo. Mas tem um outro nome também, que bem abundante na Bíblia, que é antropopatismo. Não confundam. Antropopatismo também vem do grego, homem, e você tem aí o patem, que é sofrer, ou seja, tem uma ligação com sentimento, né? É uma atribuição de sentimento humano a qualquer coisa, né? Ou objeto inanimado, animais, poderes da natureza, seres espirituais e Deus, né? Sabemos que na Bíblia está repleta de trechos que possuem uma linguagem antropomórfica, como eu falei anteriormente, né? E antropopática, que é o que nós estamos falando aqui agora, né?
Essa ação de sentimentos nós podemos entender. Quer ver? 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Provérbios, capítulo 6 e versículo 16, vai dizer para nós assim: estas 6 coisas o Senhor odeia. Né? Ezequiel 13:13. Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor, com vento tempestuoso, e chuva te inundará, e haverá na minha ira. 2 palavrinhas antropopáticas: furor e ira. Né? Não confundam antropopatismo que antropomorfismo. Antropomorfismo é forma humana e antropopatismo é sentimento humano, para que nós possamos entender. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. E uma coisa muito interessante que nós vamos começar a falar agora sobre o livro de Jó é um resumo do livro poético e dos seus principais temas. Por exemplo, Jó. O que nós extraímos de Jó para a nossa vida? Jó nos ensina como vencer no sofrimento. Outro exemplo, livro de Salmo nos ensina como é a vida nova em Cristo, que se manifesta de várias virtudes divinas. São várias as virtudes divinas que nós encontramos no cântico ali dos judeus, que é o livro de Salmo. Provérbios nos ensina a sabedoria divina aplicada à nossa vida no cotidiano aqui nessa terra. Né? Você lê o livro de Provérbios, você vai ver ali as palavras de sabedoria do sábio Salomão na vida prática, no dia a dia. Eclesiastes nos ensina que nada aqui embaixo do sol nos dá satisfação e a felicidade verdadeira. A centralidade do livro de Eclesiastes é dizer que tudo aqui é vaidade. Tudo é vaidade. E a palavra vaidade aqui é como se fosse um vapor que vai subindo, 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 e de repente ele se desfaz. Ele se perde, você não consegue. Ou seja, tudo aqui na terra se desfaz, se perde. E ele vai falar que tudo isso que nós temos aqui nada mais é do que vaidade, diz o pregador. Né? E nós temos também Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é Salomão escrevendo para a Sunamita. Nos ensina de maneira simbólica, olha o simbolismo aí nos livros poéticos, né? Como é o amor e a intimidade da comunhão, da nossa comunhão com Cristo aqui no mundo. Nenhum crente salvo chega para esta comunhão com Cristo sem passar por outras coisas primeiras. Né? Nós precisamos de revisar a nossa vida diariamente. Né? Isso nós chamamos de progresso espiritual. Né? Nossa comunhão com Cristo. Nossa comunhão com Cristo. Né? Então nós temos aí essa síntese rápida de alguns livros, e nós vamos ver aqui agora o primeiro de todos, que é o livro de Jó. E o livro de Jó é muito interessante. O livro de Jó, ele é um livro que eu costumo falar que é um livro que trata da soberania de Deus. Trata do Deus que está no trono. Né? Ele trata do sofrimento humano. Né? Nós vamos ver que Jó chega a um tamanho, começa falando de um sofrimento tamanho, e ele termina Jó adorando ao Deus Todo-Poderoso, que está no controle de tudo. Né? De um Deus que está no trono, de um Deus que é soberano. Né? E o autor, existe muitas coisas entre a autoria do livro de Jó. A única coisa que nós sabemos é que o livro de Jó, dentro do cânon sagrado, é o livro mais antigo de todos. Né? Jó é o livro mais antigo. Os estudiosos da Bíblia consideram vários personagens bíblicos como os possíveis escritores do livro. Moisés, Esdras, Salomão, Eliú, né? Mas o escrito hebraico, o Talmud é como se fosse uma Bíblia de estudo, né? Que tem ali como se fosse uns rodapé, os estudos escritos na sua lateral.
atribui o livro de Jó a Moisés. A Moisés. E temos outras fontes, sem ser o Talmud, né, as quais dizem que o escritor, ou o escrito de livro de Jó, se atribui a Moisés. Né? A localização e o local onde viveu Jó, né, a localização de sua terra seria a leste de Canaã, talvez na atual Arábia Saudita, numa região onde havia pastagens e água para o seu gado e os demais rebanhos, né? Então, nós vamos perceber que a localização fica ali na região de Canaã, bem próximo à Arábia Saudita, né? Possivelmente, Jó tinha sua residência numa cidade, né? Morava numa cidade, no capítulo 29, versículo 7, vocês vão ver isso, deixando seus animais e lavoura aos cuidados dos seus servos, né? E isso, recentemente, muitos arqueólogos têm descoberto algumas fontes a respeito disso, né? Mesmo que remonta, né? Mas eles têm descobrido isso ali na região de Uz, né? Naquela parte central ali, os arqueólogos têm descoberto algumas coisas a respeito disso. Jó morava na cidade, né? E os seus servos cuidavam dos seus rebanhos. O desenvolvimento de Jó, a história do sofrimento de Jó, o problema do sofrimento humano, as razões falsas apresentadas pelos homens quanto ao sofrimento, né? Nós vamos ver isso nos amigos de Jó, as razões elucidadas, mas ainda incompletas sobre o sofrimento, a explicação da parte de Deus sobre o sofrimento de Jó. Nós temos, então, alguns personagens dos livros. Nós temos Jó, né? Nós temos Elifaz. Jó é o principal dos personagens, né? O principal dos personagens. E é interessante saber que quando nós vamos ver lá em Ezequiel e Tiago, eles vão falar a respeito de Jó. Vão dar testemunho de Jó, né? Você tem Elifaz, Deus é ouro refinado, ou Deus concede, né? Esse Elifaz, ele é conhecido como, ele é nobre, sincero e culto, muito inteligente. Dois dos seus principais argumentos são que Deus é soberano, justo e puro, e que o homem é a causa dos seus próprios problemas, né? Nós vamos ver dentro do livro de Jó, que vai de que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Não é mesmo? Está registrado lá, né? E parece que ele faz, em toda essa cultura, ele era o porta-voz, né, dos outros três amigos de Jó. Tamanha aí a sua inteligência, a sua maturidade, né? Ele é o porta-voz dos outros três amigos de Jó. Então você tem Elifaz, você tem Bildade, filho da contenda, né? Sua terra é bem próxima à Síria ali. Os contornos do Morumbi mudaram muito ao correr do século, né? Mas o argumento-chave é que Deus jamais perverte o direito, né? Jamais perverte. Esse é Bildade. Nós temos Zofar, o cabeludo, rude, né? Significa rude. Sua origem é Naamá, possivelmente no norte da Arábia. Ele é um dogmático, severo e moralista, né? Um de seus argumentos principais é que Deus não ignora jamais a iniquidade de ninguém, não é mesmo? Ele era um exibicionista, moralista, convencido, e diante disso nós podemos perceber que esse Zofar é aquele que se diz mais santo que os outros, que sabe mais do que os outros, é tudo mais do que os outros, não é mesmo? Esse é Zofar. Ele vai acusar Jó de quê? De jactância, né? E que o mal não passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele vai acusar Jó que aquele sofrimento de Jó, né, é alguma coisa que Jó fez. Pecado. Não é mesmo?
Nós temos um terceiro amigo de Jó, que é Eliú. Seu nome significa Ele é meu Deus. Ele é da terra de Bus, possivelmente na Síria ou Arábia. Era o mais jovem dos quatro e sem grande intimidade com Jó. Um de seus argumentos chave é que Deus é sempre bom e que Deus é sempre misericordioso. Lá no capítulo 33 e versículo 24. Né? E nós podemos perceber que o livro de Jó, ele trata de alguns pontos muito interessantes, de pelo menos 4. Né? E esses pontos são... nós temos a figura de Satanás indo até diante de Deus, 2 vezes, né? E Deus dá o testemunho sobre Jó. Então você tem a acusação de Satanás, você tem o problema da esposa de Jó, você tem o problema dos amigos de Jó e você tem o Jó. Não é? Nós temos Satanás acusando, a mulher pedindo para que abandone o seu Deus e morre. Nós temos amigos de Jó lhe acusando. E nós temos Jó em determinado momento pedindo Deus para que o medisse. Né? Você vai ver isso em todo o livro de Jó. Né? Lá a partir do capítulo 1, versículo 12, é Satanás. Né? Lá no capítulo 2 você vai ver novamente Satanás. Você vai ver Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, lá no capítulo 3. Não é mesmo? Você vai ver Jó e o debate com seus amigos. Né? Tá lá. Você vai ver a palavra de Eliú lá no capítulo 32 e você vai ver a fala final lá no capítulo 38. Mas o mais interessante de tudo isso é que nós vamos perceber que o resumo geral do livro de Jó é que Satanás estava enganado quanto a Jó com relação aos seus bens. A mulher de Jó também estava enganada quanto à sua saúde, aquele homem daquela forma. Os seus amigos estavam enganados quanto à sua integridade. Né? E o próprio Jó, quando ele pede Deus para lhe medir. Né? E você vai perceber que Satanás estava errado, porque Jó perdendo tudo, inclusive a sua família, né? Jó ainda se levanta para adorar a Deus. Você vai ver quanto a sua mulher, né? Você vai ver que Jó vai se levantar e ele vai repreender a sua mulher. Fala como uma louca. Deus tem feito bem para nós, não é? Você vai ver os seus primos, seus amigos lhe acusando. Né? E você vai ver o próprio Jó pedindo para que Deus o medisse. E essa parte é interessante, quando ele fala, mede-me. E você vai ver que a partir dali, Deus vai chamar Jó para que Jó, singe, eu vou te perguntar e você há de me responder. E a partir dali, Deus faz cada pergunta para Jó, que eu fico às vezes pensando, onde estava tu quando lancei os firmamentos dessa terra? Imagine agora Jó, um mero mortal, Deus lhe perguntando isso e Jó para responder. E Jó vai e isso vai até o capítulo 41. Até o capítulo 41, né? E nós vamos ver que a partir do capítulo 41, chegando ao capítulo 42, o que nós podemos perceber lá? Que a palavra final é de Deus. E Jó vai chegar e vai dizer, olha, falei como um tolo. Né? E é um dos textos mais lindos que nós temos, né, do livro de Jó, que está lá no capítulo 42, de 1 a 6. Jó agora ele se encontra aberto perante o Senhor e suas palavras vazias, suas queixas e sua autojustificação não tem mais sentido para ele. Não tem mais sentido. E jazem imóvel e moribundo, no pó e na cinza do montouro. Jó agora reconhece a sua insignificância e a suprema grandeza e perfeição de um Deus que criou todas as coisas. Né? De um Deus criador. Agora reconhece que foi injusto em discutir e reclamar sobre o que era desconhecido por ele
e reconhece que só o Senhor é justo, que só o Senhor é bom, que o Senhor está no controle da história e que Deus é um Deus poderoso e soberano. Eis a confissão de Jó diante de Deus. Né? Capítulo 46, de 1 a 6, vai dizer isso. E Jó começa dizendo uma coisa: bem sei que tudo podes. Né? E ele começa: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, falei do que não entendia. Causas maravilhosas demais para mim. Causas que não conhecia. Eu te conheço de ouvir. Texto célebre, no versículo 5. Antes eu te conhecia de ouvir. Mas depois de tudo isso, meus olhos podem te ver. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mesmo naquela situação lastimável, me abomino no pó e na cinza. E a partir daí nós vamos ver que Deus está no controle de todas as coisas. E no capítulo 42, né, do 10 até o 17, nós vamos ver a restauração de Jó. Acompanhe comigo na sua apostila. A Bíblia diz que Jó foi restaurado, recebendo de volta a sua família e seus bens, tudo em dobro. Observe que os irmãos e as irmãs conhecido de Jó aparece somente ao iniciar a restauração do patriarca. Infelizmente, não revela nenhuma compaixão durante sua dor. Mas o interessante de tudo isso, irmãos, é que Deus restaura Jó, mas Jó, ele ora pelos seus amigos, né? Antes de tudo, Deus ora, Jó ora pelos seus amigos. E Deus restaura tudo a Jó novamente. Deus dá tudo a Jó em dobro. Tudo. Né? E fica uma lição do livro de Jó para nós. Essas poucas palavras ficam uma lição no livro de Jó para nós. Qual que é a primeira lição? Que Deus é poderoso. Que mesmo em meio a acusações do diabo, né? E mesmo em meio a sofrimento tamanho, nós adoramos a Deus. Podemos adorar a Deus. E o resumo do livro de Jó é que Satanás se enganou quanto à adoração, a mulher se enganou quanto ao sofrimento de Jó naquela doença terrível, que os amigos de Jó se enganou quanto às suas acusações, não é mesmo? E o próprio Jó, quando pede para Deus sigilo, né? Como ele vai dizer aqui, que nós falamos aqui agora, falei de coisas que não conheciam, né? Mostra que o livro de Jó é permeado por todas essas coisas. Satanás, a mulher, os amigos, né? E o próprio Jó. E mostra uma coisa muito interessante, que Deus é soberano. Satanás estava errado, a mulher estava errada, os amigos estavam errados e o próprio Jó. Mas que Deus é soberano e poderoso. Deus é soberano e poderoso. E Deus está no controle de toda a história. Então, o livro de Jó nos fala sobre o sofrimento humano, né? E um Deus que diante de tudo isso está no seu soberano trono. Que Deus abençoe os irmãos e semana que vem nós estaremos novamente falando sobre o livro de Salmo. Deus abençoe e a paz do Senhor.